Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje, então, eu quero continuar com a sequência de livros e de recomendações de partes da história do Brasil, né? Principalmente de personagens famosos. E hoje eu quero falar do Irineu Evangelista de Souza, o grande barão de Mauá, que depois se tornou Visconde de Mauá também, né? O empresário do Império, aquele que fez com que as estradas de ferro rasgassem Brasil adentro, principalmente pela São Paulo Railway, que até pouco tempo funcionava, depois teve a Sorocabana, né? A estrada de ferro Sorocabana, mas a São Paulo Railway tendo o Brasil, sendo o Brasil um dos primeiros países da América do Sul, né, a ter um investimento capitalista de fato, né, que coincidiu também, apesar da rivalidade da gente ter do Barão de Mauá, né, com o Dom Pedro II, da gente ter um imperador que era muito afeito à ciência, à intelectualidade e também entusiasta dessas inovações tecnológicas também. Então uniu o útil com o agradável, né? O Barão de Mauá nasceu em Arroio Grande, né, no Rio Grande do Sul, que é um local muito próximo do Uruguai. E não só do Brasil, mas também do Uruguai e da Argentina. Ele tem para o Uruguai e a Argentina, ele tem uma importância muito grande. Ele foi, por exemplo, o empresário pessoal do Urquiza, o presidente Urquiza da Argentina, mais ou menos lá naquela época da Guerra do Paraguai, né? Se aproximando da Guerra do Paraguai, que teve aquele descontentamento entre os colorados ali, né? Com o Partido Blanco e Colorado. Então, que formou a aliança Brasil, Uruguai e Argentina, né? Eu tenho um vídeo sobre a Guerra do Paraguai aqui no meu canal, vou deixar na descrição desse vídeo. E também um vídeo sobre o Dom Pedro II, o Magnânimo, né? Grande figura, para mim, o maior estadista que o Brasil já teve. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para vocês assistirem se vocês quiserem, né? O Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, ele aos 15 anos já tinha chegado ao topo da sua profissão. Ele começou aos 9 anos como uma espécie de office boy, né? Ele era um garoto que fazia serviços para empresários não, mas ministros do império e tudo mais. E ele chegou ao topo da sua profissão com 15 anos. E aos 30 anos, ele já era o homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo e da América do Sul como um todo. Inclusive, sua fortuna chegou a ser maior do que o dinheiro do Império, né? E o curioso é que a gente sabe que muitas vezes aqueles grandes empresários, eles acabam, por mais que eles não tenham o poder como políticos ou qualquer coisa assim, por conta deles serem dono do dinheiro, eles acabam conseguindo uma posição até que superior e controlar inclusive as monarquias, né? Se você pega, por exemplo, os maçons, os próprios, algumas vertentes do ramo judaico também, por serem os judeus não terem um Estado até então, só foi ter em 1948, eles sempre lidaram com as finanças. Então eles conseguiam até que se sobressair até do que muitas monarquias, até impérios regionais, e o que gerou um grande descontentamento ao longo da história, o antissemitismo e uma série de coisas. E no caso do Irineu Evangelista de Souza, está muito ligado com a maçonaria, porque ele tinha uma relação muito forte com os ingleses, né? Ele tinha um patrão, o Richard, que era um escocês, e esse patrão dele foi o que ensinou toda a ideia para ele de comércio e tudo mais, e que financiou justamente o Brasil, a ajudar o Brasil a montar esse parque, não digo parque industrial, mas pelo menos a tentativa de se criar um banco nacional, que foi o Banco do Brasil, criado em 1851, fundado em 1851, mas é um projeto desde 1838, né? A Caixa foi fundada na época do Dom Pedro II, né? Na época do Império, do Segundo Reinado, né? Mas o Banco do Brasil, uma iniciativa do Barão de Mauá, e as linhas férreas, a questão do telégrafo também, né? Então tudo isso daí. E a gente sabe que o Brasil tem uma relação com a Inglaterra muito próxima. Não só o Brasil, como Portugal também, né? Se você pega, por exemplo, 1808, quando a família real aporta no Rio de Janeiro, Dom João VI e a Carlota Joaquina, né?
Se você pega, por exemplo, eles saíram fugindo das invasões napoleônicas e deixaram um comandante inglês. E foram escoltados pela esquadra britânica até chegar ao Brasil. Então, a maçonaria inglesa, principalmente a escocesa, a francesa também, mas mais a inglesa, foi aquela que financiou, inclusive, os caudilhos das guerras de dependência da América Hispânica, né, dos países da América Hispânica. E no caso do Brasil, que foi o único país que continuou, que optou por ser um império após a independência de 7 de setembro de 1822, mas tinha uma relação muito forte com a Inglaterra. Né? Teve até um episódio de descontentamento entre Dom Pedro II com um comandante britânico. Eu falo no meu vídeo que eu falo sobre o Dom Pedro II, sobre esse episódio. Né? O armamento do Brasil na Guerra do Paraguai foi financiado pela Inglaterra também. Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima. E também com a maçonaria escocesa, que era do William Shaw. O William Shaw, ele foi encontrar no castelo dele, lá na Escócia, vários escritos sobre a maçonaria. E ele reformulou a maçonaria, que se tornou basicamente a maçonaria moderna. Mas no Império Brasileiro você tinha os monarquistas absolutistas, defendiam a monarquia absolutista, não parlamentar, né? Que eram totalmente contra a maçonaria. E isso aparece muito claro no filme, no próprio filme do Barão de Mauá, eu recomendo esse filme. Eu acho que estrelado pelo Paulo Betti, né? O Paulo Betti faz o Mauá. Uma briga logo no início do filme entre aqueles monarquistas antimaçônicos e os que acusavam a maçonaria de estar se instalando e se impregnando no governo brasileiro. Aí tem toda aquela questão até Dom Pedro I, que tinha uma relação com a maçonaria, inclusive o José Bonifácio também tinha uma relação com a maçonaria. Então são discussões que se arrastam até hoje e vão permear, inclusive, principalmente os anos 30 do século XX, com a briga entre os integralistas e os maçons também, né? Então, o Brasil ele tem essa dualidade, os católicos mais tradicionalistas conservadores e os republicanos mais tendentes à maçonaria, que eles se opõem e tem uma espécie de disputa, embora hoje em dia isso seja quase que irrisório, né? Muito subalterno essa disputa deles, né? Bom, tem muitas pinturas do Debré, né? Até algumas no livro do Mauá. Esse aqui é um livro do Jorge Caldeira, né? Fez uma grande bibliografia romanceada do Mauá, né? E então a gente tem uma ideia basicamente com as pinturas a óleo do Debré, quando tropas ocuparam Montevidéu. Tem aquela questão da Cisplatina, né? Que era aquela região entre o Brasil e o Uruguai, né, era a província da Cisplatina, onde tem a colônia de Sacramento hoje em dia, né? Já esteve, ora era administração espanhola, ora administração portuguesa. Eu estive lá uns anos atrás. Enfim, tem toda essa questão que eu já tratei no livro, no vídeo sobre o Dom Pedro II, né? E o Mauá, ele tem no filme, por exemplo, que eu me lembro uma cena muito famosa, que ele era amigo de um escravizado, né, um escravo, quando ele era criança, e esse escravo fala pra ele: olha, Mauá, olha Irineu, né? Ele não era ainda barão ainda, né? Olha, garoto Irineu, nunca confie em patrão, né? E ele cresceu com aquela ideia de nunca confiar no patrão. E o filme vai brincar um pouco com essa ideia do patrão dele ser o próprio Dom Pedro II, né? Ele conseguiu viver, ele era vizinho do Dom Pedro II, o Palácio São Cristóvão, lá no Rio, onde ficava o imperador. Ele tinha uma casa gigantesca, né? Que era a vizinha da casa do imperador. Então, mas era um ambiente muito tóxico, de fofocas, de intrigas. E ele era rodeado de mulheres. Ele casou com uma sobrinha dele, que tinha apenas 15 anos, né? E ele tinha a mãe dele, vivia com a mãe e uma irmã dele também. Então ele era um homem que tinha rodeado de mulheres, né? Essas mulheres da vida dele e tal. E essa irmã dele, por exemplo, ela era contra eles morarem na mesma propriedade do Dom Pedro II. Ela não gostava dessas futilidades. E o próprio Barão de Mauá também não gostava, né? E então você vai ter uma espécie de rivalidade entre ele e o Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II, a ideia dele de progresso era intelectual. Ele era ele tinha o cidadão Dom Pedro de Alcântara, né, que ele não gostava de ser imperador, né, ele queria ser professor e tudo mais.
Mas ele via valor muito na intelectualidade, então ele passava muito tempo recebendo cientistas da Europa, escritores, ele inclusive trocou cartas até com Nietzsche, né? Ele conheceu o Victor Hugo, ele era da intelectualidade. E ele não via muito por que essas questões materiais. Talvez o Irineu Evangelista de Souza ele fosse realmente aquilo mais apropriado do burguês, né? A burguesia material, comercial contra aquela aristocracia imperial, né? Monárquica mais voltada para o tradicionalismo, né? O Irineu já tinha uma veia mais revolucionária burguesa, inclusive ele acelerou, de certa forma, um processo de industrialização que só foi se concluir nos anos 50 no Brasil, né, do século passado. Né? Bom, então tem uma cena muito curiosa do filme, quando ele inaugura uma estrada de ferro, uma das estradas de ferro, uma das primeiras, né? Ele investiu muito em barcos a vapor também, né? Ele foi o maior capitalista da América do Sul da época, né? Um dos pioneiros, né? Que ele faz as honras, né, pro imperador Dom Pedro II inaugurar essa estrada. E ele dá uma pá para ele pegar a terra e jogar ali como simbolicamente dando início à inauguração dessa estrada férrea. Os políticos sempre fazem isso. Churchill vivia levantando muros, fazendo serviço de pedreiro, para mostrar que eles também têm uma veia popular, alguma coisa assim. Só que o Dom Pedro II, pelo menos a interpretação do diretor do filme, né, não se sabe se isso foi real, ele ficou bravo, né, porque ele teve que fazer um trabalho físico, ficou suando lá, parece ele com lenço, suando e tal, como se fosse um fardo o que o Mauá tinha causado a ele, né. Mas o Mauá, naquela ideia de visionária, de colocar o próprio imperador como também levando crédito dessa modernização do Brasil, ele acabou gerando um descontentamento, né? E ele se opôs muito também à escravidão, ele era contra a escravidão, ele achava um absurdo um país como o Brasil ter escravos, né? Depois de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, o tráfico internacional foi proibido, mas o Brasil continuou fazendo tráfico interno, né? Comercializando os escravizados internamente. Então, assim, o Brasil ele tem essa alma voltada para o modernismo, para o progresso, mas ao mesmo tempo com atraso também, né? E as linhas férreas do Mauá foram aquelas que possibilitaram o Brasil se tornar uma potência pelo ciclo do café. Né? A Bolsa de Chicago, que se tinha até em Santos, até eu visitei lá o pregão lá em Santos, é um passeio que eu recomendo para vocês que são daqui de São Paulo. Se forem à cidade de Santos, no litoral, visitem o pregão ali, onde tinha o pregão do café, da Bolsa de Chicago e tal. E foi graças justamente ao Irineu e o investimento em infraestrutura do Brasil que o Brasil conseguiu alcançar essa alcunha, né? Então é muito interessante isso, uma figura que acabou até se sobressaindo, pelo menos em questão financeira, o próprio Império Brasileiro. E o Dom Pedro II várias vezes recorria ao Barão de Mauá para justamente conseguir crédito, né? Porque a monarquia também era endividada, tinha suas dívidas e tudo mais. E ele era o credor do próprio império, né? Então isso é uma coisa muito curiosa pra gente ver como no mundo quem domina o dinheiro, quem domina a economia, domina tudo, né? Mesmo você tendo sangue azul, você tendo uma posição aristocrática na sociedade, se você não tem dinheiro, principalmente no mundo de hoje, que é o mundo da burguesia, né? Você não tem nada, né? Só a pose, só o título não significa nada, né? Então é isso, eu recomendo fielmente esse livro do Jorge Caldeira, né? Sobre o Barão de Mauá, e o filme estrelado pelo Paulo Betti, né? Seus títulos nobiliárquicos, né? De barão e de visconde, colocaram ele no nosso imaginário popular, né? O imaginário popular do Brasil, como a gente tendo um grande empresário que revolucionou de certa forma a estrutura, né, do Brasil, né, não só de infraestrutura, mas até de mentalidade, né, num país que almeja sempre o progresso, mas que tem uma alma voltada para o atraso também, né. Depois você teve grandes empresários também ao longo do país, né, como Roberto Simonsen nos anos 30 do século passado, que foi um industrial,
não digo que ele tinha, que alcançou a alcunha de igual do Barão, mas ele foi muito importante na tentativa de industrialização do país. E o curioso é que do século XIX, como o Barão de Mauá, e o século XX, essa disputa entre duas visões de Brasil, o Brasil agrário, exportador de commodities, e o Brasil industrializado, elas sempre vão dialogar e dialogam até hoje, né? Embora o parque industrial tenha diminuído muito e é mais setor de serviços no Brasil hoje, e o agronegócio também, ainda se tem uma ideia, principalmente dos desenvolvimentistas, de um Brasil industrializado, um Brasil um parque industrial forte, né? E uma indústria, não uma indústria de capitalismo dependente, igual o Fernando Henrique e o Rui Mauro Maurini escreveram, né? O capitalismo dependente, né? E sim um Brasil que produza tecnologia de ponta, os bens de capital, para ele ter uma independência industrial e financeira também, que é uma coisa que a gente alcançou de certa forma. Não é qualquer país que consegue ter uma Embraer, que consegue produzir motor de avião, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo temos graves problemas sociais e uma série de coisas que mostra que aquele Brasil do Barão de Mauá do século XIX conservou essas diferenças ainda até o momento, até hoje, né? Que a gente espera que isso seja reduzido por políticas públicas e outras formas também de investimentos no país, seja por pessoas nacionais, temos a Fiesp, né, dos empresários hoje em dia que atuam no país hoje, ou seja de capital internacional também, né? Então eu recomendo o filme e o livro do Barão de Mauá para vocês entenderem justamente a forma com que o país foi forjado na sua infraestrutura e como esse diálogo entre passado e futuro está muito presente no Brasil até os dias atuais. Beleza? Confira também aqui a videoaula sobre o Dom Pedro II. O Barão de Mauá, no final da sua vida, ele quebrou várias vezes, quebrou várias empresas. Ele era dono de 17 empresas, que tinha representatividade no Uruguai, na Argentina, na Inglaterra e na própria França também, né? E ele conseguiu pagar todas as suas dívidas. Ele vendeu todos os seus bens e ele quitou todas as suas dívidas. Ele morreu com um patrimônio menor, mas sem nenhuma dívida, né? Então ele é um exemplo muito diferente de muitos empresários que ficam mamando e pegando dinheiro do BNDES, né? Mamando nas custas do Estado. O Irineu Evangelista de Souza, muito pelo contrário. Ele contribuiu para a infraestrutura do país sem ficar pilhando o dinheiro público, né? E pagou todas as suas dívidas, né? Certo? Não esqueça de dar o like, curta, comente, compartilhe e vamos sempre promover a cultura brasileira e a nossa história, que é riquíssima e infelizmente pouco valorizada.